Números 26. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: Levante o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: Conte o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palo, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. São estas famílias dos Rubenitas. E deles foram contados 43.730. Os filhos de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens. E isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Geminitas, de Jaqui, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Sefonitas, de Uge, a família dos Agitas, de Ágidos, família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osenitas, de Eren, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amuel, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. São estas as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas,
De Elon, a família dos Elonitas. De Jaleel, a família dos Jalealitas. São estas famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, no total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maqueritas, e Maqui gerou Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Jezé, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrelialitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Elefeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. O nome das filhas de Zelofeade foram Máquila, Noã, Ogla, Milca e Ziza. São estas famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Tanitas. São estes os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Elanitas. São estas famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Ariamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufa, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. E Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo as que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias. De Iana, a família dos Iananitas. De Esve, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriatas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Aser foi Sera. São estas as filhas dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São estas famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, que foram
deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. A estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará herança maior, e a pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos gersonitas. De Coate, a família dos coatitas. De Merate, a família dos meratitas. Dos meraritas. São estas famílias de Levi, a família dos lebonitas, a família dos hebronitas, a família dos malitas, a família dos musitas, a família dos coraitas. Coate gerou Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu no Egito. De Arão, ele teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhe foi dada herança como os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.